Bora lá. O Web Rádio criou a Rádio do Povo Preto. Salve, salve, Povo Preto. E podcast Neguinho Presidente vai à luta, sabe o quanto custa e onde quer chegar. Hoje, 1º de junho de 2026. Gente, friozinho tá chegando aos poucos. Não é muito frio não, mas a gente já sente já. Então, bora se cuidar. E hoje temos a alegria e a honra de entrevistar ele, o padrinho FBC, que a gente queria trazer aqui há tanto tempo. Agora conseguimos. Bora lá. Satisfação te receber aqui, padrinho. É nóis, Ângelo. Salve aí para toda a audiência da rádio aí. Tamo junto. Tamo junto, é isso aí. Aqui é a Web Rádio Griot, falo aqui da região Nordeste, região Norte, e é um prazer receber você aqui, como eu já disse. Então, e esse álbum novo que saiu agora, recentemente, né? É um nome assim, Tambores, Cafezais, Fuzis, Guaranás e Outras Brasilidades. Esse álbum começou a ser planejado quando? Já tem um tempo, já fala um pouco desse. Como é que surgiu essa ideia, esse álbum aí? Ô, Ângelo, o álbum, ele é o fim de um ciclo, né? O ciclo que eu comecei com Assaltos e Batidas. Assaltos e Batidas eu estudei durante muito tempo para fazer ele. E ainda tinha muitas ideias, né, que eu queria abordar em músicas, em formas de como a música ia expressar certo tema que eu tinha pensado para Assaltos e Batidas. Não entrei em Assaltos e Batidas e eu usei para Tambores, junto com o Baca, que trouxe essa levada rock, já que a banda Quinta Categoria tinha levado o álbum Assaltos e Batidas para esse campo, né, para essa nuance do rock. Aí, com o Baca, eu já pude, né, deixar essa coisa, essa timbragem, essa textura do rock bem evidente desse caminho que esse arco, né, da minha carreira fez, né, que é Assaltos e Batidas e Tambores, que são os dois álbuns mais políticos que eu já lancei. Pô, massa, massa demais. E você já ouvia rock, assim, na sua vida, assim? Você escuta muito Ângelo, rock? Como é que é? eu ouvi rock a primeira coisa, acredito que todos nós, né? Acho que dificilmente alguém escapou, alguém da minha idade escapou ali essa época da MTV, né? E acredito que quase todo mundo que envolveu com música na minha época, que mexeu com rap ou qualquer outro tipo de som, foi influenciado pela MTV. E eu fui influenciado pela MTV, mais os primos meus, que tinham uma banda de punk. E lá em Santa Luzia, região metropolitana aqui de Belo Horizonte, aqui, a influência do rock foi muito grande na minha adolescência. E eu entrei no rap para fazer política, né, cara? Então, a música mesmo, eu comecei com rock, tocava bateria na igreja, numa banda da escola. Também passei por um pouco pelo rock, assim, tinha uma banda que tocava Raimundo, Planet Hemp, Isso, e isso aí música é própria. certo. Massa, massa demais. E aí, cara, esse álbum ele tem umas guitarras assim, né? Não, eu ouvi assim, Guitarras falei, não, excepcionais. incrível, incrível. Bom demais. Aí é o Baca, né? Como você mesmo diz. Baca. O O álbum tá... Baca é um produtor excepcional. Muito bom mesmo, sim. As linhas de guitarra, eu falei, lembrei, assim, do rock and roll mesmo ali da década de 90, do hardcore, né? Do Sim, rapcore. quando a gente entrou para o estúdio para finalizar o álbum, o estúdio do Marcelinho Guerra, que fica aqui em BH, uma coisa que de cara o Marcelinho Guerra já elogiou do álbum foram as guitarras. Outra pessoa também, o Dudu Marotti, que o cara que produziu Adriana Calcanhoto, Skank, uma caralhada de dinossauro da música, elogiou também a guitarra. Eu acredito que a alma do rock é a guitarra, e o Baca levou isso no peito com maestria, né? Muito bravo. É isso aí. Você falou assim do rap e política, estamos aqui em 2026, né? Você acha assim o momento certo assim para você falar, trazer essa temática assim nesse álbum? Sem dúvida, sem dúvida. É inevitável que o confronto, o embate, né? Já que está tão acirrado a polarização no Brasil, e eu acredito que o rap é de esquerda e não tem como um MC que veio, né, do trabalho de base, que veio da rua, que veio dos projetos sociais, que veio da periferia, virar as costas para a luta, né? Acredito que meu trabalho sempre foi enfrentamento e sim, nunca vai deixar de ser enfrentamento, Anjo. Sim, com certeza. O Augusto Boal, né? Que eu sou da área do teatro também.
no teatro oprimido, que eu pesquisei muito. Augusto Boal falava que todo teatro é político, e quem fala que não é política, é porque está sendo político do mesmo jeito. Você acha que isso é Sim, correto também? Não sim. tem como? Eu acredito que tudo na vida é política, né? Já que somos seres sociáveis, vivemos em sociedade, tudo que a gente faz em sociedade para continuarmos a viver em sociedade é político. Não tem como escapar, né? Às vezes a pessoa fala que não gosta de política, mas vai comprar o feijão, tem o preço tal, a passagem tá, né, cara pra caramba. Isso aí é política também. Você mora com seu vizinho, muro a muro com seu vizinho ali. Muitas vezes você tem que usar de política da boa vizinhança, né? A política dentro de casa, a política dos bons costumes, dos bons modos, que é, por exemplo, você cede o seu espaço para um idoso, uma mulher com uma criança, uma mulher grávida sentar, isso é fazer política, né? Eu acredito. Né? A política parte de ações que tornam a vida de todos melhores, né? A vida de todos melhor na cidade, né? Eu acho que tudo é política. Sim, com certeza. E desse álbum aí tem alguma música assim que você prefere, assim que Cara, eu gosto de todas as músicas. não tem como, né? O pai que É, do filho assim. é filho, a gente gosta de todos. Tem filhos que a gente fala assim, esse aí vai longe. Tem filhos que a É. gente sabe que vai dar mais trabalho e é isso. Mas a gente chama todos. E, e essa homenagem, né, ao João Bosco, como é que surgiu isso? Pegar Cara, autorização, essas coisas assim, como é que foi? Cara, tem uns 2 anos assim que eu tenho um foco muito gigante, assim, eu acho que é um monstro ímpar na cultura, na música brasileira, e é abissal a distância entre o intelecto dele e, 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 e a pauperização que é encontrada hoje na música brasileira, sabe? Eu acredito que ainda João Bosco está anos-luz na frente, né, de nós, e vai ser difícil que, que, que se repita de novo outra mão direita tão excepcional, tão ribombante, de forma que cativa tanto os ouvidos e os olhos das pessoas, né, que gostam de violão. Eu amo João Bosco e para mim foi uma oportunidade gigante poder regravar umas músicas dele. Pô, três, e para mim as três melhores. O fone aqui desligou aqui, mas você está me ouvindo, né, Anjo? Sim, tô ouvindo bem, tô ouvindo bem. João Bosco é grande nome aí, referência, né, da música brasileira. E tem outros também, assim, além do João Bosco, que você curte, você... Cara, Jorge Benjor, Chico Sainz, sim, Gal Costa, eu amo Gal Costa, eu amo Letrux, sabe? Eu sou apaixonada pelo movimento tropicalista, Novos Baianos, João Gilberto, cara, inúmeras pessoas, Uhum. sabe? Clara Nunes, Elis Regina, porra, eu gosto Isso, demais dessas pessoas. Da nova geração, Lamparina, Marina Sena, Lineker, eu amo muito. isso acaba influenciando, né, o seu som, assim, né? Os últimos álbuns, assim, são diferentes, assim. Como é que é essa liberdade que você tem de fazer álbuns diferentes, assim, com tanta qualidade? Como é que você repete para mim, por favor? Tá, ficou baixo aqui Ah, certo. E essa... Vamos, eu vou. Opa, vai voltar. Aí, ó. Vamos Opa, voltar agora? Aí, agora ficou demorou. melhor. Demorou. E essas referências, essas pessoas que você curte, que você escuta, acabam influenciando o som, né? Por isso que nos últimos álbuns, assim, você muda o estilo bastante, assim, sem perder a qualidade, claro, e as letras marcantes. Isso acaba influenciando, assim, no seu trabalho, assim, você escuta bastante coisa para Com criar. certeza, com certeza. Eu pergunto interessante porque eu ouço música desde sempre, desde quando que eu me lembro por gente, eu ouço música e eu gosto de música boa. Acredito que só tem dois tipos de música: a música ruim e a música boa. Eu gosto da música boa, sabe? E eu acredito que eu nunca deixei de fazer o que eu sou especialista, o que eu me especializei em fazer, que é rima. Acredito que eu não sou o melhor do mundo, acredito que
com certeza eu nunca vou ser o melhor do mundo, mas eu estou em constante evolução, porque eu estudo muito a técnica da rima, da poesia, e o desafio está em continuar, dar continuidade a esse treino, a esse estudo, essa abordagem da poesia, da métrica da rima, em vários estilos que esses que todos são música negra, todos são 4x4, então acredito que aos ouvidos atentos e destrenados pode parecer que eu estou fazendo uma coisa muito diferente da outra, mas no fim, no fundo, tudo é rap, tá ligado? Tudo é rap. Mesmo, tudo é rap. E esse disco ele começou, você começou a fazer ele quando, cara? Foi... Eu comecei a fazer ele, cara, em 2020, final de 2023, sabe? Final de 2000, porque eu comecei a fazer ele na mesma época que Assaltos e Batidas. E Assaltos e Batidas eu comecei a fazer ele no final de 2023. 2023, ali no finalzinho da pandemia, ali, né? Quase. Já tinha acabado a pandemia, já. Sim, sim. No final de 2023 já tinha acabado a pandemia. 2023 já tinha acabado, a gente já estava tomando as vacinas, quem acreditou, né? Quem acreditou tomou vacina, quem não acreditou... muitos aí, infelizmente, nem estão aqui para falar, né, sobre isso. A verdade é essa. Em relação à política, assim, cara, que faz parte, né, do seu trabalho, da música, assim, o podcast Neguinho Presidente, ele surgiu como uma forma de estudo, né, porque eu pesquisando, se vê poucas, infelizmente, pesquisando, e a gente vê, até mesmo sem pesquisar, que tem poucas pessoas negras nos espaços de poder e tomada de decisão, né, da política, assim. E aí surgiu essa ideia de construir um espetáculo em que o primeiro presidente negro seria eleito, né? Tem o Nilo Peçanha, que já foi presidente, mas a família dele, o Abdias Nascimento, foi entrevistar a família acabou falando, não, ele não era negro, não. Enfim, então a gente está aí nesse sonho de ter um representante negro. Você acredita que isso é possível? Mas o Nilo Peçanha era negro? Então, aí tem várias versões, né, dessa história, né? Ele era ou não? Pois é, infelizmente eu não vivi naquela época, né? Mas tem gente que fala que era. Não tem registro dele, não? Branco ele não é considerado. Eu vi essa história esse ano, você acredita, Ângelo? É mesmo? Ouvi esse ano, pela primeira vez. Eu não sabia dessa história. Pois é, foi durante a pesquisa. Ele ficou pouco tempo, né? Ele ficou pouco tempo. Ele ficou assim, foi um momento de transição de alguma coisa, eu não lembro assim qual que era. Ele era vice, né? E aí o presidente faleceu, não sei se foi Antônio Carlos ou Afonso Pena, um dos dois, assim, só sei que é nome de avenida aqui, como sempre, né? E aí ele ficou como presidente, ficou pouco tempo, realmente, eu acho que depois ele acaba adoecendo também, mas o Abdias, né, que o grande senador, foi senador, artista, tudo, ele chegou no livro dele, o Quilombismo, ele fala que chegou a entrar em contato com a família para falar sobre o Nilo Peçanha no livro, e a família falou, não era negro, não. Mas ele era considerado negro, sim, sabe, por algumas pessoas, e historiadores até hoje falam, né, que ele foi um presidente negro, assim. Não tinha fotografia, não tinha nada nessa época, né? Pois é, nessa época não. Tava bem no início, assim, e aquelas fotografias que acaba embranquecendo, né? As pessoas negras saíam brancas também, tinha essas questões. E aí você acha que a gente tá próximo... Machado de Assis, né? Pois é, esse embranquecimento, né? Embranquecimento, isso mesmo. Você acha que a gente está próximo de ter um presidente negro ou está muito longe? Eu já fiz essa pergunta para o presidente lá do meu partido, o Péricles, né? Cara, tá mais perto do que longe, né? Sim. Você acredita que a gente está mais próximo, assim, a luta, né, continua como sempre, né? Sim. Agora, se vai ser de esquerda ou não, que é a grande questão, né? Eu não tenho um conhecimento profundo das eleições e de todas as pessoas que foram elegíveis, né? Que concorreram à presidência. Mas eu acredito que nem durante toda a história do Estado, né, do Brasil democrático, foram poucas vezes que presidentes negros se elegeram, né? Que pessoas negras se candidataram a presidente. Não só presidente, mas a outros cargos também, né? Governador, prefeito. E como que você acha assim, que a música pode contribuir nesse debate da política, influenciar assim, nas pessoas, né? Pelo menos refletir, né? Eu acredito que a arte, a música,
é um retrato da realidade, sabe? Cada artista é livre para retratar a realidade de acordo com o ponto de vista de cada um, né? E o mágico para mim na arte é descrever, talvez, quem sabe, uma possível realidade, né? E dentro da minha arte, essa possível realidade passa numa transformação social profunda. Por isso que eu acredito que a arte, a música, ela é capaz de impactar a percepção das pessoas em relação às circunstâncias nas quais elas vivem, né? Que é a realidade do mundo como é hoje, a materialidade das coisas. Então, eu acredito que a minha arte é a arte com um viés revolucionário para a transformação social, né? É rumo à melhoria de vida para todos, tá ligado? Mas eu acredito que a arte não necessariamente é obrigado a transformar a percepção, o ponto de vista das pessoas. Só que a arte, para mim, é uma coisa. E é assim, a arte é aquilo que todo mundo reconhece como tal. Uma pessoa leiga ou uma pessoa muito capacitada tecnicamente, né? É, é, tem a habilidade de reconhecer a arte de uma forma mais criteriosa, de uma visão mais profunda. Mas é isso, a arte ela tem que servir a esse momento primordial, que é aonde todos reconhecem como tal. Se todas as pessoas não reconhecem aquele objeto, a arte ali, como arte, é porque ela não cumpriu o seu papel fundamental, o seu papel ali que né, é fundamental a arte ser reconhecida como tal. Sendo boa ou não, isso é outro caso. Isso já é enviesado na percepção e no entendimento da subjetividade de cada um, sabe? Mas a arte em si, ela tem que, primeiro, impactar a pessoa como, opa, aquilo é arte. Mas se aquela arte vai transformar a vida da pessoa ou não, isso aí já é outro assunto. Eu penso assim, sabe? Também penso dessa forma, assim, né? A arte, antes de tudo, é arte, né? Sim. E a expressão ali, né, poeticamente falando, através seja ela arte visual, né, audiovisual e música, né, tem uma maneira de se expressar assim, e aí carrega toda um momento, o contexto, né, de Sim. momentos, anos que aquela pessoa fez aquela arte ali, influencia também. Falando, citando essa parte histórica, até você traz aí nesse álbum, fala sobre Canudos, né? Sim, Canudos. Muito bom trazer assim, a importância dessa revolta, né? Podemos chamar de revolta de Canudos, assim, para os dias atuais, assim, sempre bom lembrar, né, desses mártires que, né, do nosso campo assim, popular, assim, que lutaram pelo povo mesmo, né? Assim, sempre que o Brasil real desbasta, o Brasil oficial responde com bala, com violência. O Estado usa do seu aparato, da sua força, da sua intimidação para calar a voz do povo, a voz daqueles que precisam da terra para sobreviver, para criar sua família, sabe? E Canudos foi um dos primeiros exemplos de comunidades socialistas, comunistas, né, comunas, dentro do Brasil, onde o Estado, de forma repressiva, de forma truculenta, assassinou crianças, idosos, mulheres, milhares de pessoas a mando das elites, porque as elites não gostavam da ideia de que o Antônio Conselheiro poderia criar uma comunidade livre de impostos, livre de mando estatal e livre da chantagem que as elites praticavam, né, as barbáries que as elites praticavam com o povo pobre do Brasil naquela época. Então, Canudos não pode ser esquecido, a memória não pode ser apagada. Manter a memória viva é reconhecer que os mártires, eles não morreram em vão. Sim, com certeza. E aí é munição para a gente continuar a luta mesmo, né? E reivindicar os nossos direitos, assim, né? Seja da forma que for, com protesto, ir às ruas,
até uma conversa mesmo, você pega um Uber aí, você coloca o seu ponto de vista, faz a pessoa refletir de alguma forma, né? A gente não pode nunca deixar isso, né? A gente não pode abandonar os lugares de convergência social, né? Os lugares de convergência social são escolas, igrejas, praças, transporte público, e a gente não pode ter medo e nem se calar diante das barbaridades que os fascistas tentam empurrar a goela abaixo de toda a sociedade. Hoje, toda a sociedade brasileira já entende que o bolsonarismo foi uma praga, foi um câncer, que o bolsonarismo foi algo danoso para a sociedade brasileira, e nesse momento é importante que nós ocupemos esses lugares de novo, porque antigamente as pessoas, na época que o bolsonarismo estava em alta mesmo, de 2018, 2017, 2016 para cá, as pessoas tinham medo de discutir política em local público, porque o medo que os bolsonaristas impuseram nas ruas, nos lugares de convergência social, era muito grande. E hoje a gente tem a noção, tem o entendimento que o bolsonarismo foi algo muito danoso para a sociedade, então é mais fácil resgatar as pessoas que ainda estão ali fluidas, que ainda estão soltas ainda, que falta pouco letramento político, então a gente tem que ocupar, sim, as redes sociais, a gente tem que conversar com o Uber, a gente tem que conversar com o atendente do balcão da padaria, com o atendente do balcão do açougue, com o atendente do balcão da farmácia, porque, assim, é mais fácil convencer 50 sábios com fato do que convencer um idiota, um imbecil com 50 fatos, né? Mas não são só 50, 100, são milhares e milhares de fatos que comprovam que a família Bolsonaro é uma família criminosa, é uma família danosa para a sociedade brasileira, para o bem-estar, para o Estado democrático de direito brasileiro. Então é fácil resgatar essas pessoas aí. O muro está abaixo, então eu digo para você aí que é ouvinte da rádio, não entenda que é tempo perdido lutar por essas pessoas e resgatar essas pessoas, porque o fascismo está aí batendo a porta e a gente tem que chutar a bunda da extrema-direita para longe, para uma lixeira bem funda, para um lugar que eles nunca vão voltar. E se eles voltarem um dia, vai demorar muito, porque a gente tem mais 4 anos aí de governo Lula para pensar numa sucessão, para pensar num nome forte, Jones Manuel, eu não sei se é Léo Péricles, eu não sei se é Samara Martins, eu não sei se é Boulos, se é Haddad, eu não sei se é Érica Hilton. O que não falta é liderança na esquerda, mas a gente tem que ter unidade, e a capacidade é imensa da esquerda dominar as redes sociais de forma que a extrema-direita não consiga mais preencher lacuna alguma, seja no Twitter, seja no Instagram ou no WhatsApp, por exemplo, né? Então a gente não pode ficar com medo de ir para a rede social e de trocar ideia e de realmente argumentar, trazer a lume os fatos, né? Sim, com certeza, e muito menos fazer a nossa arte, né? Assim como você fez o álbum, né? Porque muita gente pode pensar, vou ficar em cima do muro, não vou falar disso não, vou falar de outras coisas, mas aí você teve coragem, né, de fazer esse álbum com essas letras importantes. Eu comecei a fazer arte por conta disso também, de fazer teatro, música, porque as coisas me incomodavam, eu não aceitava, né? Aceito as coisas como elas são, e aí eu queria protestar através da minha música, do teatro, para as coisas mudarem, né? Então é a coragem que tem que ter. Quem aceita as coisas como são é de acordo com as coisas, né? Então é isso. Ou você aceita que é de acordo com as coisas, ou você vem com a gente. Vamos para a rua, vamos ocupar a rua. Vamos Sim, fazer sim. arte, vamos colorir a cidade, vamos mostrar que o mundo é construído e feito por pessoas boas, tanto do lado esquerdo, quanto do lado direito, quanto em cima, quanto embaixo, quanto fora, quanto dentro. A sociedade tem que convergir numa coisa nova, um novo pensamento aí para superar Lula, né? Já que Sim, com a certeza. última eleição do Lula, então a gente precisa superar o Lula com um pensamento progressista, não reacionário da forma que estava acontecendo nos últimos anos no Brasil. Isso, não podemos deixar
2030, né, para isso, né? 2029 para pensar nisso. Então a gente tem que começar agora. O trabalho de base é feito agora, já é para ontem o trabalho de base. E trabalho de base hoje é ocupar não só os bares, não só as lanchonetes, padarias e supermercados e transporte público, mas tem que ocupar a internet, produzindo conteúdo, botando a cara, né, desmascarando com verdade um político na internet. Isso daí. Isso é um dever de todo cidadão brasileiro, lutar contra as fake news. Sim, porque mata, né? Realmente mata. Fake news mata. Destrói diversas formas. Isso mesmo. Diversas formas. Eu agradeço, né, essa entrevista. Já tinha um tempo que eu estava querendo trocar essa ideia, a gente estava afim de gravar. Falei com a Fernanda Valadares, né, que canta aí com você, e aí ela passou o contato. Salve, Fernanda Valadares. Salve, salve. Massa demais, os shows ao vivo, assim, tão ótimos, cara. Já tem uma previsão, um novo show já saiu, vai que eu tô desinformado. Então, o primeiro show vai ser em julho, né? A gente está com previsão de fazer o primeiro show aqui em BH em agosto, e tá tudo bem aí, vamos para cima. Isso, massa demais, parabéns pelo trabalho e obrigado, viu? Obrigado, Satisfação Ângelo. Bom trabalho para você aí, um abraço aí para todo mundo que é ouvinte aí da rádio. Um abraço, tudo de bom, vamos continuar tocando aqui o FBC aqui na rádio. Vamos que vamos. Web Rádio Griot, a rádio do povo preto, podcast Neguinho Presidente. Vai à luta, sabe o quanto custa e onde quer chegar. Valeu, padrinho. Valeu, FBC. É nóis. Falou, é nóis. Tchau, tchau. Falou, meu mano Ângelo.